Bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje, vetores no plano, representação de um vetor. Vamos lá. Dado um vetor no plano, que nós vamos chamar aqui de V1, nós podemos adotar um sistema de referência para representar esse vetor em coordenadas. Então, estabelecemos aqui um par de eixos, formando um plano cartesiano, e definimos esse vetor a partir de dois pontos, que é o ponto A, que seria a sua origem, com coordenadas xa, ya, e um ponto B, que seria a sua extremidade, de coordenadas xb, yb. A representação por meio de pontos segue a simples ideia de distância entre dois pontos na geometria analítica. Então, sabendo que B é a extremidade, e que A é a origem, nós podemos definir um vetor AB que é igual a V1. Então, nós teremos o quê? Esse vetor AB ele terá coordenadas próprias a partir da operação simples entre as coordenadas do ponto B e do ponto A. Então, nós podemos definir que o vetor AB ele é as coordenadas do ponto B menos as coordenadas do ponto A. Então, é xb menos xa, yb menos ya. Dessa forma, o vetor AB, que é igual ao vetor V1, ele é definido pelas coordenadas xab e yab. Vejamos a representação de forma prática. Então, dados os pontos AB, CD e EF, nós podemos definir, então, a partir do raciocínio explorado no slide anterior, os vetores AB, CD e EF. Então, o vetor AB seria o vetor dado pela operação as coordenadas de B menos as coordenadas de A. Então, é B menos A. Então, como ficaria isso? X de B, que é 3, menos x de A, que é 1. Y de B, que é 1, menos o y de A, que é 4. Isso resulta num vetor AB de coordenadas 2 menos 3. Como ficaria isso no nosso sistema cartesiano? Observe que o vetor AB ele tem origem no ponto 1, 4, que é o ponto A, e extremidade no ponto 3, 1, que é o ponto B. Mas observe que as coordenadas obtidas pelo vetor AB são 2 na direção x, menos 3 na direção y. É como se o ponto A fosse a origem do sistema de referência. Então, a partir do ponto A, eu conto 2 para x, menos 3 para y, e eu encontro a extremidade do AB. O mesmo acontece com os demais vetores. Então, representando o vetor CD, nós temos as coordenadas de D menos as coordenadas de C. Fazendo essa conta, nós chegamos que o vetor CD tem coordenadas 1 menos 5. Então, observe que ele vai ter origem no vetor C, no ponto C, menos 2, 3, e extremidade no ponto D, menos 1, menos 2. Mais uma vez, observe que as coordenadas do vetor CD, ele é, a partir do ponto C, 1 para x, menos 5 para y. É como se o ponto C fosse a origem do nosso sistema de referência. O vetor EF, mesma coisa. Então, ele vai ser as coordenadas do ponto F menos as coordenadas do ponto E. Fazendo essas operações, nós chegamos que o EF é o menos 2, 3. Lá no plano cartesiano, podemos representar esse vetor, o vetor EF. Observe que ele tem origem no ponto E, 3 menos 4, e extremidade no ponto 1, menos 1, que é o ponto F. Observe também que as coordenadas do vetor F é menos 2 para x, 3 para y, a partir do ponto E. Vamos explorar esse fato, que o vetor, a origem do vetor é sempre o ponto inicial. Então, vejamos no próximo slide. A representação de um vetor por meio de uma base vetorial parte da ideia que nós queremos explorar. Observe que o vetor AB, apresentado no slide anterior, ele tem coordenadas 2 menos 3. E o início e a origem desse vetor é o ponto A, é o original do ponto A, que é o 1, 4. Observe que
2 e menos 3 corresponde exatamente à componente x do vetor AB, lembre-se da aula de decomposição de vetores, e a componente y do vetor AB. Então, as coordenadas do vetor AB, elas são, na verdade, o módulo das componentes do vetor AB. Vejamos o que acontece com o vetor CD. O vetor CD tem coordenadas 1, menos 5. Vejamos. Então, com origem em C, né, no ponto C, conforme visto no slide anterior, menos 2 para x, 3 para y e extremidade, menos 1 para x, menos 2 para y. Observe que as coordenadas do vetor CD é 1 na direção x e menos 5 na direção y. Não é? O mesmo acontecendo com o EF, que é menos 2 na direção x, 3 na direção y. Resumo do nosso raciocínio. As coordenadas dos vetores são os módulos de seus vetores componentes. Né? Então, essas coordenadas representam módulos dos vetores componentes. As coordenadas, elas têm direções perpendiculares entre si. Né? Dessa forma, eu posso propor uma nova forma de representar esses vetores. Então, nós definimos uma base em R2, né? Uma base no plano. Uma base vetorial onde nós temos dois vetores unitários que definem essa base. O vetor I na direção x, com coordenadas 1, 0, e o vetor J na direção y, com coordenadas 0, 1. Esses vetores, eles compõem o que nós chamamos de base vetorial ortogonal. Porque os vetores da base, eles são ortogonais entre si. E, portanto, qualquer vetor pode ser representado a partir dele. Os vetores que compõem essa base, então, são I e J. Vejamos como fica as operações e a representação desses vetores nessa base. Então, o vetor AB ele vai ter coordenadas 2i menos 3j. O vetor CD vai ter coordenadas 1 menos 5j. E o vetor EF menos 2i mais 3j. Mas qual a vantagem de representar esses vetores usando essa base vetorial? A base definida por I e J, que são vetores perpendiculares. A justificativa é que as operações elas podem ser feitas sem o auxílio de desenhos geométricos. E elas podem ser feitas simplesmente por operações algébricas. Né? Vejamos como a soma ela fica simplificada representando vetores por meio de uma base vetorial ortogonal. Então, dado os vetores V, 2i menos 3j, U, 4i mais 1j e W, 5i mais 4j, vamos realizar as operações obtendo um vetor S de forma que S é V mais U. Como fazer essa operação? Observe que a representação ela me ajuda. O vetor S é simplesmente o vetor V mais o vetor U. E aí eu posso fazer simplesmente a soma dessas coordenadas. Né? Então eu vou ter que S é igual a 2i mais 4i e menos 3j mais 1i, menos 3j mais 1j. Né? Isso resulta num vetor S que é 6i menos 2j. Vejamos que se essa operação está coerente com a regra do polígono ou a regra do paralelogramo que aprendemos em aulas anteriores. Então está aqui a representação do vetor V, né? 2i menos 3j, a soma com o vetor U, 4i mais 1j, lembrando que essa é a regra do polígono, a extremidade do V coincide com a origem do U, e o vetor resultante liga a origem do V à extremidade do U. Esse é o vetor S. Mas quais seriam as coordenadas desse vetor S? Observe no desenho que o vetor S ele tem coordenadas 6i menos 2j, que é exatamente o que nós obtivemos
algebricamente manipulando as suas representações numa base ortogonal. Por outro lado, o vetor B. No item B, como obter um vetor y que seja v mais w? Né? Vejamos. O vetor y vai ser simplesmente a soma das coordenadas dos vetores obedecendo às regras da representação na base ortogonal. Então, temos 2i mais 5i e menos 3j mais 4j, o que resulta num vetor 7i mais 1j. Observe no desenho, novamente usando a regra do polígono. Então, o vetor v mais o vetor w, 5i mais 4j, que tem como resultante o vetor y. Observemos no desenho quais as coordenadas do vetor y. Então, nós temos 7 em x, que seria 7i, mais 1j. Portanto, referendando a regra do polígono, as nossas operações algébricas são totalmente coerentes com a soma vetorial, com a soma geométrica desses vetores. Então, é isso. Eu espero que essa aula tenha contribuído com o seu crescimento, que você tenha aprendido, né? Me coloco à disposição e agradeço pela visita. Se você gostou dessa aula, né, se inscreva no canal, agende uma aula online, assim nós podemos crescer juntos e você ajuda a manter o meu projeto vivo. Deixo aqui o meu contato e até a próxima.